Olá, professora Larissa. Somos alunas do primeiro período do ensino de letras português e agora iremos fazer uma breve análise da Antígona. O grupo é composto por eu, Ana Clara Gonzaga, Maria Ellen Alves Fernandes e Jacinara Lopes da Silva. Bom, de início eu quero começar apresentando o nosso sumário e os pontos principais que a gente vai discutir durante esse vídeo. Vamos falar sobre Sófocles, Sófocles e as características do teatro, personagens que compõem a peça Antígona, a síntese do enredo, os temas, a análise da personagem Antígona, como ela age, como os outros dizem ao seu respeito e o que a Antígona diz. Um comentário sobre o conflito dramático, a Antígona e a peripécia, a cartaz em relação à Antígona, porque a Antígona é considerada uma peça trágica e, por fim, a conclusão. Bom, quero iniciar falando sobre Sófocles. Quem foi Sófocles? Sófocles foi um dos três grandes dramaturgos da Grécia Antiga, ao lado de Ésquilo e Eurípides. Ele nasceu em Colono, próximo a Atenas, e viveu durante o auge da democracia ateniense. Sua obra está profundamente ligada aos valores da polis e ao destino humano. Foi um dramaturgo da Grécia Antiga. Escreveu mais de 120 peças, mas apenas 7 completas chegaram até nós. Sófocles foi um dos autores mais importantes da história. Ele escreveu várias peças que ainda nos fazem pensar e analisar sobre a justiça, a fé e as escolhas difíceis que temos que fazer. Mesmo sendo uma história antiga, ela tem a ver com situações que acontecem no presente. Sófocles e as características do teatro. Introduziu o terceiro ator no palco, ampliando os conflitos, reduziu a função do coro e deu mais foco aos personagens. Suas peças apresentam dilemas morais e conflitos entre as leis humanas e as leis divinas. Utiliza a estrutura clássica, prolongo, episódios, êxito e ironia trágica. Destaca a luta entre o destino, livre-árbitro, como na peça Antígona. Personagens que compõem a Antígona. Os principais personagens são Antígona, filha de Édipo, Ismene, irmã de Antígona, também filha de Édipo, Creonte, rei de Tebas e o sucessor de Édipo, guarda Eimon, filho de Creonte e de Eurídice, Tireias, que é o adivinho, Eurídice, a mulher de Creonte, o primeiro mensageiro, o segundo mensageiro, o coro de anciãos teobanos. Bom, a síntese do enredo começa assim. A peça começa logo após a luta entre dois irmãos, Étocles e Polinices, que morreram ao se enfrentarem em uma guerra pelo trono. Tebas, Creonte, o novo rei, decide enterrar Écoles, que é um enterro digno, deixando o corpo de Polinices exposto, sem sepultura, para ser devorado por cães e aves carniceiras, por considerar um traidor da pátria. Antígona, irmã dos dois, se recusa a aceitar essa decisão. Movida por seu amor fraterno e por seus mandamentos divinos, ela desafia a ordem de Creonte, que era não enterrar Polinices, e propõe um ritual de sepultamento de Polinices. Ao ser descoberta pelos guardas, é levada até o rei e condenada à morte. Como punição, Antígona é trancada em uma caverna para morrer sozinha, mesmo sendo noiva de Emo, filho de Creonte.
Após ser condenada à morte, Creonte enfrenta a pressão do povo e do adivinho, que é Tiresias, que alerta sobre as consequências e as leis divinas, assustando com a profecia de desgraças que podem chegar a cair em sua casa. Creonte decide, então, libertar Antígona e enterrar Polinices, mas já seria tarde demais. Quando ele chega à caverna, ele encontra Antígona já morta por suicídio e, em desespero, seu filho Hemon, filho de Creonte e também noivo de Antígona, tira sua própria vida ao saber da morte do seu filho, Eudícide, que é a mãe de Hemon, esposa de Creonte, se suicida de tanta dor também. No fim, Creonte acaba sozinho, destruído por suas decisões e pelo seu orgulho, reconhecendo seu erro, mas sem chance de repará-lo. Essa peça mostra um conflito dos homens, da lei dos homens e das leis dos deuses, o orgulho e as consequências trágicas da rigidez no poder, o quanto o poder pode destruir as famílias. Agora eu vou falar dos temas que compõem Antígona, que é o dever familiar, o conflito entre as leis divinas e as leis humanas, o amor trágico entre Hemo e Antígona, o orgulho, a punição e o destino trágico. E também agora eu vou fazer a análise da personagem Antígona. Como Antígona age? Antígona age com coragem, firmeza e obediência às leis divinas. Ela desafia o rei Creonte para enterrar seu irmão, Polinices, pois acredita que os mandamentos dos deuses estão acima das leis humanas. Mesmo sabendo que pode morrer, ela segue com seu plano, demonstrando lealdade à família, os valores éticos que as defendem. Ela não pensa duas vezes antes de tomar a sua decisão. Para ela, respeitar os deuses e a família vem em primeiro lugar. Mesmo sendo mulher, em uma sociedade onde a voz feminina era ignorada, Antígona age com autoridade, enfrenta a autoridade do rei Creonte, sem se abalar. Ela prefere morrer com a honra do que viver negando aquilo que ela acredita. Sua atitude mostra que ela é forte, decidida, e que não aceita injustiça com seu irmão. Antígona prova que quando seguimos a verdade no nosso coração, a gente enfrenta qualquer coisa, até mesmo a morte. Ela se torna um símbolo de resistência, de amor familiar e da fé nas leis eternas da consciência. Agora eu vou falar como Antígona age. Volta aí, por favor. Hum. Antígona age com coragem, firmeza e obediência às leis divinas. Ela desafia o rei Creonte para enterrar seu irmão, Polinices, pois acredita que os mandamentos dos deuses estão acima das leis humanas. Mesmo sabendo que pode morrer, ela segue com o plano, demonstrando lealdade à família e aos valores éticos que a defende. Eu acho que eu já li essa daí, eu acho que é a outra. É o que ela fala, não? Pronto, o que eu disse a respeito. Agora eu vou falar o que os outros dizem a seu respeito. Alguns personagens, como Ismênia, sua irmã, as consideram impossível e imprudente. Outro, como o próprio Creonte, a vê como rebelde e desobediente. Mas o povo e o coro reconhecem sua bravura e admira sua coragem. Hemon, o noivo de Antígona, defende e tenta convencer o pai a poupar sua própria vida. Hemon fala que as pessoas estão ao lado de Antígona e ela não merece morrer tentando dar um enterro ao seu próprio irmão. Ela exagera, mas outros também vê. Tudo isso mostra que Antígona divide opiniões. Uns acham que ela é exagerada e outros veem ela como uma mulher forte, fiel aos seus princípios e muito justa. Vou passar. Agora é o que Antígona diz. Antígona afirma claramente que prefere morrer com a honra
e viver com vergonha. Ela diz que não teme a morte, e se for fazer o que é justo em suas falas, ela valoriza os seus bens familiares e a obediência aos deuses. Ela não se arrepende e se mantém firme até o fim, como uma fala que ela fala: nasci para compartilhar amor, não ódio. A Antígona fala o tempo todo, com toda certeza, o que quer. Ela acredita que enterrar o seu próprio irmão é certo a se fazer, mesmo que tenha sido proibido. Para ela, as leis de Deus são mais importantes do que as leis dos homens. Ela diz que prefere morrer fazendo o que é certo do que ficar viva e se sentir mal por ter deixado seu irmão sem um enterro digno. Com muita coragem, ela sustenta sua palavra até o fim. Mostra que tem valores fortes e que respeita a família e que não vai abaixar a cabeça porque alguém mandou. E agora eu vou falar do conflito dramático. O conflito principal é entre Antígona e Creonte, ou seja, a lei dos deuses, moral, tradição e família, e as leis dos homens, política e autoridade do Estado. Creonte representa a ordem civil e acredita que as obediências às leis garantem a estabilidade da cidade. Antígona, por outro lado, segue os valores religiosos e familiares, acreditando que as leis divinas são superiores. Esse embate é típico na tragédia grega, pois apresenta um dilema sem solução clara, em que ambos os lados têm razões legítimas. A tensão cresce à medida que os personagens mantêm sua posição, levando à morte de Antígona e à destruição da família de Creonte. O conflito ultrapassa o plano pessoal e aborda temas universais como justiça, dever, liberdade, autoridade e sacrifício, provocando a cartaz no público ao mostrar o choque entre o mundo divino e o humano. Antígona peripécia. A peripécia é reviravolta da história, como fala na Antígona. Vamos ver isso na Antígona também. A peripécia de Antígona ocorre quando Creonte percebe, tarde demais, o erro do seu orgulho e do seu autoritarismo. Autoritarismo. Ao tentar consertar o que fez, ele já perdeu tudo, o filho, a esposa e a honra, e termina sozinho no mundo destruído por sua própria teimosia. A cartase. Na tragédia grega, cartaz significa uma purificação ou libertação emocional. Esse conceito foi desenvolvido por Aristóteles na obra poética. Ele dizia que ao assistir a uma tragédia, o público experimenta emoções intensas, como pena e medo, e que essas emoções são limpas ou purificação no final da peça. Purificação emocional que o público sente. Em Antígona, acontece pelo terror diante das consequências dos atos de Creonte. Exemplo de personagem. O mundo em que Creonte percebe que sua rigidez destrui a família. Como podemos ver esse exemplo de Creonte. Ai de mim, o autor desta desgraça. Sou eu, e nunca as atribuirão a qualquer outro entre as mortais, pois sou eu as acometi. Pobre de mim, fui eu, e falo apenas a verdade. Levai-me imediatamente, escravo, para bem longe, pois não sou mais nada. Por que a Antígona é considerada uma tragédia? Antígona é considerada uma peça trágica porque mostra uma história cheia de sofrimento e escolhas difíceis, em que os personagens enfrentam consequências pesadas por causa das suas atitudes. A peça tem um clima de dor, perda e conflitos morais, e no final todos acabam sendo destruídos por causa do orgulho, da teimosia e das leis injustas. Ele faz a gente sentir pena dos personagens e pensar sobre o certo e o errado,
mostrando como decisões mal pensadas podem acabar em tragédias. Bom, e por fim, essa é a nossa conclusão. An- Pode começar, Ellen. Antígona é uma história que continua atual porque fala de uma coisa que sentimos até hoje. O que é certo, o que é justo, até onde vale obedecer e quando devemos seguir o nosso coração. A peça mostra que o orgulho pode nos afastar de quem amamos e nos fazer perder tudo. Creonte só percebe que errou quando já não pode mais mudar nada. Ele só percebe o seu real erro, só percebe que errou quando já estaria tudo perdido, quando Antígona já está morta, quando seu filho se suicidou também e sua esposa. É triste ver como às vezes entendemos tarde demais as consequências de nossas escolhas. Essa tragédia nos faz pensar que é preciso ter humildade para ouvir os outros e repensar nas nossas atitudes e entender que até decisões bem intencionadas podem nos machucar. Como no momento em que Teresias tenta ajudar ele, falando o que ele deve fazer, Creonte acha que ele estava no mau caminho, mas não. É um bom conselho, mas ele não acredita. No fim, Antiga nos deixa uma lição forte. É preciso ter coragem para fazer o certo, mas também sabedoria para não deixar o orgulho nos dominar. Antígona luta até o fim para o seu irmão. Mesmo levando a sua morte, ela mostra bravura e nunca desiste do que ela acha que é certo. É muito importante citar também o quanto o poder centrado em apenas uma pessoa, o quanto a ganância por aquele poder pode chegar a destruir uma família inteira, muitas vezes por causa de pouca coisa, né? Que, como ver na história de Antígona, apenas seria enterrar, como é o nome? Polinices. E Polinices. também a tirania que Creonte tinha. O poder. Ele tinha muita concentração no poder dele. Não queria baixar a cabeça, não queria escutar ninguém. Achava que só a palavra dele tinha razão. Por mais que fosse contra as leis de Tebas, mas no final, enterrar Polinices, mas no final, tudo de uma certa forma se resolveu, porque Creonte caiu na real que aquilo ali não tinha como uma espécie de futuro. E seguiu Antígona. Enterrou, mas foi tarde demais. Infelizmente, foi tarde demais. Ele veio perceber o seu erro tarde demais. Poderia ter feito antes. Quando seu filho pediu, quando o adivinho pediu. Sim, ele Mas já é sabia isso, de tudo. tragédia é isso. Ele já sabia de tudo que iria acontecer, de uma certa forma, dos maus que iria cair sobre sua casa, através do adivinho. Poderia ser uma forma, poderia não, foi uma forma de profecia Mas ele para que escolheu, ele pudesse pensar e pudesse retomar a sua decisão, né? Pudesse simplesmente enterrar Polinices, pudesse seguir os conselhos de Antígona, pudesse ter evitado ela ter sido presa na caverna. mas ele escolheu escutar outros conselhos, né? Justamente. Então, por Aliás, ele escolheu hum, escutar ele mesmo. Achou que só ele tem razão. Justamente. Ele Ele pode achou que ele escutar mesmo a tinha razão. razão e ele achou que ele mesmo estaria certo em escolher as suas decisões, né? Só que não. ele Como uma fala que ele hum, diz que o filho dele não poderia ditar as ordens que a cidade que ele mandava. Ele achou que só ele mandava na cidade. E o filho dele diz, Antígona afirma claramente que prefere morrer com a honra e viver com vergonha. Ela diz que não teme a morte, e se for fazer o que é justo, em suas falas, ela valoriza os seus bens familiares e a obediência aos deuses. Ela não se arrepende e se mantém firme até o fim, como uma fala que ela fala. Nasci para compartilhar amor, não ódio. Antígona fala o tempo todo, com toda certeza, o que quer. Ela acredita que enterrar o seu próprio irmão é certo a se fazer, mesmo que tenha sido proibido.
Para ela, as leis de Deus são mais importantes do que as leis dos homens. Ela diz que prefere morrer fazendo o que é certo do que ficar viva e se sentir mal por ter deixado seu irmão sem um enterro digno. Com muita coragem, ela sustenta sua palavra até o fim. Mostra que tem valores fortes e que respeita a família e que não vai abaixar a cabeça porque alguém mandou. E agora eu vou falar do conflito dramático. O conflito principal é entre Antígono e Creonte, ou seja, a lei dos deuses, moral, tradição e família, e as leis dos homens, política e autoridade do Estado. Creonte representa a ordem civil e acredita que as obediências às leis garantem a estabilidade da cidade. Antígono, por outro lado, segue os valores religiosos e familiares, acreditando que as leis divinas são superiores. Esse embate é típico na tragédia grega, pois apresenta um dilema sem solução clara, em que ambos os lados têm razões legítimas. A tensão cresce à medida que os personagens mantêm sua posição, levando à morte de Antígona e à destruição da família de Creonte. O conflito ultrapassa o plano pessoal e aborda temas universais como justiça, dever, liberdade, autoridade e sacrifício, provocando a cartaz no público ao mostrar o choque entre o mundo divino e o humano. Antígona peripécia. A peripécia é a reviravolta da história, como fala na Antígona. Vamos ver isso na Antígona também. A peripécia de Antígona ocorre quando Creonte percebe, tarde demais, o erro do seu orgulho e do seu autoritarismo. Ao tentar consertar o que fez, ele já perdeu tudo, o filho, a esposa e a honra, e termina sozinho no mundo destruído por sua própria teimosia. A cartase. Na tragédia grega, cartaz significa uma purificação ou libertação emocional. Esse conceito foi desenvolvido por Aristóteles na obra poética. Ele dizia que ao assistir a uma tragédia, o público experimenta emoções intensas, como pena e medo, e que essas emoções são limpas ou purificação no final da peça. Purificação emocional que o público sente. Em Antígona, acontece pelo terror diante das consequências dos atos de Creonte. Exemplo de personagem. O mundo em que Creonte percebe que sua rigidez destrui a família. Como podemos ver esse exemplo de Creonte. Ai de mim, o autor desta desgraça. Sou eu, e nunca as atribuirão a qualquer outro entre as mortais, pois sou eu as acometi. Pobre de mim, fui eu, e falo apenas a verdade. Levai-me imediatamente, escravo, para bem longe, pois não sou mais nada. Por que a Antígona é considerada uma tragédia? Antígona é considerada uma peça trágica porque mostra uma história cheia de sofrimento e escolhas difíceis, em que os personagens enfrentam consequências pesadas por causa das suas atitudes. A peça tem um clima de dor, perda e conflitos morais, e no final todos acabam sendo destruídos por causa do orgulho, da teimosia e das leis injustas. Ele faz a gente sentir pena dos personagens e pensar sobre o certo e o errado, mostrando como decisões mal pensadas podem acabar em tragédias. Bom, e por fim, essa é a nossa conclusão. Pode começar, Ellen. Antígona é uma história que continua atual porque fala de uma coisa que sentimos até hoje. O que é certo, o que é justo, até onde vale
obedecer e quando devemos seguir o nosso coração. A peça mostra que o orgulho pode nos afastar de quem amamos e nos fazer perder tudo. Creonte só percebe que errou quando já não pode mais mudar nada. Ele só percebe o seu real erro, só percebe que errou quando já estaria tudo perdido, quando Antígona já está morta, quando seu filho se suicidou também e sua esposa. É triste ver como às vezes entendemos tarde demais as consequências de nossas escolhas. Essa tragédia nos faz pensar que é preciso ter humildade para ouvir os outros e repensar nas nossas atitudes e entender que até decisões bem intencionadas podem nos machucar. Como no momento em que Teresias tenta ajudar ele, falando o que ele deve fazer, Creonte acha que ele estava no mau caminho, mas não. É um bom conselho, mas ele não acredita. No fim, Antígona nos deixa uma lição forte. É preciso ter coragem para fazer o certo, mas também sabedoria para não deixar o orgulho nos dominar. Antígona luta até o fim para o seu irmão. Mesmo levando a sua morte, ela mostra bravura e nunca desiste do que ela acha que é certo. É muito importante citar também o quanto o poder centrado em apenas uma pessoa, o quanto a ganância por aquele poder pode chegar a destruir uma família inteira, muitas vezes por causa de pouca coisa, né? Que, como ver na história de Antígona, apenas seria enterrar, como é o nome? Polinices. E Polinices. também a tirania que Creonte tinha. O poder. Ele tinha muita concentração no poder dele. Não queria baixar a cabeça, não queria escutar ninguém. Achava que só a palavra dele tinha razão. Por mais que fosse contra as leis de Tebas, mas no final, enterrar Polinices, mas no final, tudo de uma certa forma se resolveu, porque Creonte caiu na real que aquilo ali não tinha como uma espécie de futuro. E seguiu Antígona. Enterrou, mas foi tarde demais. Infelizmente, foi tarde demais. Ele veio perceber o seu erro tarde demais. Poderia ter feito antes. Quando seu filho pediu, quando o adivinho pediu. Sim, ele Mas já é sabia isso, de tudo. tragédia é isso. Ele já sabia de tudo que iria acontecer, de uma certa forma, dos maus que iria cair sobre sua casa, através do adivinho. Poderia ser uma forma, poderia não, foi uma forma de profecia Mas ele para que escolheu, ele pudesse pensar e pudesse retomar a sua decisão, né? Pudesse simplesmente enterrar Polinices, pudesse seguir os conselhos de Antígona, pudesse ter evitado ela ter sido presa na caverna. mas ele escolheu escutar outros conselhos, né? Justamente. Então, por Aliás, ele escolheu hum, escutar ele mesmo. Achou que só ele tem razão. Justamente. Ele Ele pode achou que ele escutar mesmo as tinha outras. razão e ele achou que ele mesmo estaria certo em escolher as suas decisões, né? Só que não. ele Como uma fala que ele hum, diz que o filho dele não poderia ditar as ordens que a cidade que ele mandava. Ele achou que só ele mandava na cidade. E o filho dele diz: uma pessoa só não pode mandar uma cidade. Só se ele fosse dono do deserto para mandar numa cidade sozinho. por último, não menos importante, essas são as nossas referências. Obrigado pela atenção e até a próxima.